Os sinais estão ficando cada dia mais visíveis, mais evidentes. A terra, ela tem gemido, ela tem dado seus ais. Tornados no Brasil, ressacas e recuos no mar, terremotos e tsunamis em vários lugares do mundo. E nada disso é por acaso. A palavra do Senhor, ela nos alerta e diz em Amós 3, versículo 7, que Deus não faz nada sem antes avisar aos seus profetas. O céu, ele está anunciando algo e quem tem ouvido, ouça. A terra tem dado seus sinais. Essa mensagem, ela é um alerta e um consolo, porque o que está acontecendo não é descontrole de Deus sobre o mundo, mas é o cumprimento da palavra do Senhor. O profeta Amós nos diz: Deus não faz nada sem antes revelar. E isso quer dizer que nada acontece de surpresa para o céu. Deus não é pego desprevenido. E nós também, aqueles que conhecem as Escrituras, aqueles que meditam na palavra do Senhor, aqueles que têm uma vida cotidiana com Deus, não devem estar surpresos com o cenário atual deste mundo. E quem está sensível ao Espírito de Deus entende, os sinais não são apenas fenômenos da natureza, eles são também cumprimento das sagradas Escrituras. Mateus 24, versículos 7 e 8 nos diz: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amados, eu não tenho nenhuma dúvida de que já estamos vivendo o princípio das dores. Porque Jesus, quando habitou entre nós, ele nos disse que o fim dos tempos se assemelha a uma mulher gestante e que conforme as dores de parto vão aumentando, vai significando para esta mulher que está chegando a hora dela dar à luz. Jesus comparou isso ao fim dos tempos. Quanto mais a iniquidade for aumentando na terra, quanto mais os sinais forem se cumprindo de maneira cada vez mais acelerada e assustadora, significa que cada vez mais estamos perto do fim. Deus, ele sempre avisou antes de agir. Ele sempre enviava os seus profetas para falar ao seu povo. Deus nunca deixou o seu povo sem antes avisar o caos que estava por vir. O mundo olha para o clima, para a ciência, para as previsões. Estamos aí vivendo o evento da COP30, que visa discutir as mudanças climáticas no planeta. Mas o povo de Deus olha para os sinais espirituais. Deus sempre anunciou antes de agir. Noé, ele avisou as pessoas sobre o dilúvio, avisou José sobre a fome, avisou Moisés sobre o livramento. E agora ele avisa a nós sobre a proximidade da segunda vinda do Senhor Jesus. Tudo que está acontecendo, tornados, guerras, pandemias, doenças, recuos do mar, violência absurda, avassaladora, terremotos, nada disso é coincidência. Envenenamentos em massa, cada dia que passa são novos casos de envenenamento, até entre as famílias. Quantas notícias trágicas nós estamos
assistindo diariamente e o reino espiritual falando ao natural. O tempo está se aproximando. As profecias, elas estão se cumprindo. Jesus nos disse que seriam como as dores de parto, e essas dores, elas têm aumentado. As dores vêm em intervalos e vão ficando mais fortes, mais intensas, mais próximas. Assim é com os acontecimentos deste mundo. Cada sinal é uma contração da terra. Cada fenômeno é um grito da criação do Senhor que geme. O rei está voltando. E como nas dores do parto, o fim das dores é o nascimento de algo novo. A criação geme porque algo está para acontecer. Um novo tempo, o cumprimento das promessas, a manifestação da glória do Senhor. O fim do ano, diz o Senhor, trará abalos, mas também o Senhor diz que esses abalos são para despertar a sua igreja, para despertar aqueles que dormem. Não podemos dormir no barulho do mundo, enquanto os acontecimentos estão anunciando que a palavra está se cumprindo. É tempo de despertar, estar cada vez mais em oração e vigilante. Como nos diz a palavra, orai e vigiai. Esse é um tempo em que a igreja não pode mais se permitir ficar dispersa, ficar desatenta, se ocupando de coisas que não têm utilidade alguma para o reino do Senhor. É um tempo de estarmos cada vez mais vigilantes, cada vez mais atentos à palavra e atentos aos sinais que revelam o seu cumprimento. O Senhor está voltando, estamos chegando ao final de 2025 e o Espírito do Senhor tem alertado tanto a mim quanto a outros irmãos, a outras pessoas que estão à frente da obra do Senhor, aqueles a quem Ele levantou, a quem Ele pôs neste mundo por atalaia. Algo virá que abalará muitos na passagem antes que este ano termine, mas os que estão firmados em Deus não precisam temer aquilo que está por vir, porque o abalo ele não é para destruir, é para revelar. Quem está firmado na palavra vai permanecer de pé, e quem está de pé, mas com aparências, vivendo de aparências, vai cair. O abalo que vem vai separar a aparência do que é essência, a emoção do que é uma fé verdadeira e a religiosidade daquilo que realmente é intimidade. Não é tempo de medo, o Senhor diz, é tempo de preparo. Deus vai usar o que parece caos para purificar, para alinhar, para acordar, para despertar essa geração que está adormecida, perdida nos likes das redes sociais, perdida no barulho do mundo. Quem tem ouvido, ouça, o alerta não é para assustar, é para acordar. Deus está dizendo, eu estou avisando, eu estou chamando, eu ainda quero salvar a muitos e quero despertar os que dormem dentro da minha casa. Antes de cada sacudida, ele dá o sinal, antes do abalo, ele dá o aviso, antes do juízo, Deus dá a misericórdia, irmão. O Senhor levantou o profeta Jeremias para alertar o povo dele. Antes de que o caos se instalasse, o povo é que não deu ouvidos. E hoje, quantos não estão dando ouvidos
aos que os homens e mulheres de Deus, os verdadeiros, estão falando. Muitos estão seguindo aos falsos líderes, a falsos profetas, correndo atrás da sedução do dinheiro, da fama, do sucesso. E os sinais estão aí se cumprindo. E muitos serão tragados porque não estão verdadeiramente firmados na rocha inabalável que é o Senhor. É hora de voltar à oração, restaurar o seu altar se ele não estiver em dia com Deus, consertar o seu coração, pedir direção, discernimento, perdoar aqueles que te magoaram, aqueles que te feriram e viver como quem entende que o tempo está se aproximando. Deus, ele não perdeu o controle deste mundo. Ele está querendo despertar aqueles que estão dormindo. Deus, ele continua no trono do alto de onde ele está. Ele tem contemplado toda a terra, todos os acontecimentos. E o mar obedece à sua voz, porque a palavra diz que ao mar ele estabeleceu os seus limites e que todas as coisas desse mundo obedecem ao seu comando. A terra, ela se move conforme a vontade de Deus e ele não perde o controle da história e o tempo ele corre na direção das promessas que Deus fez através da sua palavra. O Senhor não quer nos causar medo, Ele quer que estejamos em alerta, Ele quer que estejamos despertos, porque o Senhor nos diz que devemos ser como as virgens prudentes, não como as virgens nécias que foram surpreendidas e não tinha o azeite para suas lamparinas, que não venha faltar o azeite nesses tempos tenebrosos, para que você não venha ficar na escuridão deste mundo, na escuridão das trevas, porque dias trevosos estão chegando para o mundo. O Senhor diz que algo muito forte, antes que esse ano termine, está para acontecer, que vai deixar povos e nações muito abalados, muitas pessoas correndo de um lado para o outro. E os abalos que vêm não são para te derrubar, são para te posicionar, são para despertar a mim e a você e a toda a igreja do Senhor. Os sinais, eles aumentam, mas o controle, ele continua nas mãos do Senhor. Quando o céu fala, a terra responde. Deus está chamando a igreja dele para um despertamento, para que a igreja, para que o seu povo não fique mais disperso, porque quando o céu fala, a terra estremece, e a terra tem estremecido e ela vai estremecer ainda mais, porque é o que diz o Espírito do Senhor. Amém.